Ok. Dando seguimento ao nosso evento, teremos agora uma série de 2 mesas redondas sobre ciência de dados. Nessa primeira etapa, o tema será o que é ciência de dados. Para compor a mesa, temos o prazer de receber os debatedores. A professora Alexandra Schmidt, do Departamento de Epidemiologia, Bioestatística e Saúde Ocupacional da McGill University, no Canadá, e professora licenciada do Departamento de Métodos Estatísticos da UFRJ. Também temos o professor Daniel Sadoff, do Departamento de Ciência da Computação da UFRJ, e o professor Hugo Carvalho, ex-aluno da Matemática Aplicada e professor do Departamento de Métodos Estatísticos da UFRJ. Foi o depoimento do Hugo que nós vimos hoje na parte de manhã. Tenho a honra de passar a palavra ao moderador da mesa, professor Fábio Ramos, que é ex-aluno do mestrado da Matemática Aplicada e professor do Departamento de Matemática Aplicada da UFRJ. Obrigado. Bom, gente, obrigado pelo convite, participar aqui dessa mesa redonda e a moderar. Tenho o prazer de ter esses convidados ilustres. Eu vou começar falando um pouquinho assim, só para ancorar um pouco nossas expectativas sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui, mas as conversas serão bem livres. No meio da apresentação, no meio da mesa redonda, a gente vai abrir espaço para perguntas, então vocês podem ir fazendo as perguntas lá pelo chat, que os alunos vão escolher aí algumas para fazer as perguntas direto aos participantes da mesa, tá? E no final a gente vai ter uma outra sessão de perguntas, tá bom? Bom, então, o que é ciência de dados? Eu, quando fui convidado para moderar essa mesa, eu fui lá na enciclopédia Larousse para ver o que era ciência de dados. Não, mentira, eu fui no Google e aí eu botei lá ciência de dados no Google. Acho que não é a melhor maneira, né? Mas enfim. Aí você vai lá, 4.700.000, tá, resultados. Aí você, o que faz um cientista de dados? O que é preciso para ser um cientista de dados? People also ask. Aí eu falei, bom, parece que... vou botar em inglês aqui para ver se tem mais opções. Aí eu botei, aí deu 76 milhões de opções. Aí eu fiquei um pouco assim, né? Aí eu falei, não, mas por que as pessoas falam tanto de ciência de dados, meu Deus do céu? Aí, vamos lá, tem uma capa da Economist falando que é o ativo aí, o recurso mais valioso do mundo, né? E aí bota aqui as empresas de tecnologia como se fossem as novas petroleiras, né? De certa forma, os dados são as novas commodities, enfim. E aí eu entrei no Glassdoor. Glassdoor, para quem não sabe, deveria saber, é uma plataforma de busca de empregos, tá? E aí você vê lá que, sei lá, o terceiro melhor emprego lá nos Estados Unidos da América é Data Scientist, até uns meses atrás era o primeiro, tá? E o sexto é Data Engineer. Bom, e é claro que alguém começando, né, a carreira talvez tenha dificuldade de tentar entender o que é um Data Science, o que é um Data Engineer e o que está acontecendo, né? A questão do que é ciência de dados, ela se põe para todo mundo, tá? Os alunos, os jovens querendo planejar suas carreiras, gente mudando de emprego, as empresas, eles não sabem, eles sabem que tem que contratar um cientista de dados, mas não sabem por quê, para quê, eles sabem que tem muita informação nos dados que eles têm, mas eles não sabem como capitalizar. Então, sempre meio... A conversa é sempre meio complicada, né? Os investidores sabem que tem que investir nessa área, mas não entendem direito. Em termos de formação, você tem uma multidão, tem vários cursos de graduação surgindo, especializações, mestrados. O menu é completo em termos de formação, profissão, você tem milhares de possibilidades. Então, assim, é difícil navegar um pouco hoje sobre o que é ciência de dados, né? Os cursos online que você vê por aí, eles, de certa forma, fazem parecer que seja um cientista de dados em um mês. Mas, assim, de certa forma, você não vê por aí seja um advogado em um mês, entendeu? Não existe o Law Camp, existe o Data Camp, né? Não existe o Med Camp. É estranho que uma profissão você possa aprender. Eu vou ali online e faço alguns cursos e coloco no currículo, né? Então, assim, existe uma dificuldade hoje para quem está
se planejando entrar na área, entender por onde entrar, como navegar essa série de possibilidades, né? Online você tem milhares de cursos na edX, Coursera, Udemy, DataCamp. Se você entrar aqui no Data Science Association, você vê que Data Science significa o estudo da criação, validação e transformação de dados para criar significados. O cientista de dados é aquele cara que usa método científico para liberar e criar significado de dados crus, né, dados puros. E estatística, eles até se atrevem a colocar ali, significa a prática ou a ciência de coletar e analisar dados numéricos em quantidades grandes, né? Mas eu tenho várias perguntas. Bom, a primeira ali, isso não é a própria definição de ciência, né? O estudo da criação, validação, transformação de dados para tirar significado. Enfim, o segundo, isso não é estatística. O terceiro, definição de estatística, ela já não é definição de ciência de dados, só que ele está dizendo large quantities, mas eu conheço vários estatísticos que fazem estatística com pequenas quantidades. Então, assim, é difícil entender o que está acontecendo, né? Eu até conversei um pouco antes aqui com os palestrantes de hoje. Eu tenho um artigo clássico aqui do Dan Donoghue falando sobre as atividades do Greater Data Science, né? E aí ele fala, bom, talvez tem várias etapas, tem várias divisões, tá? Ele começa com essa frase da história do John Tuck, a Alexandra fala um pouco mais sobre isso. Mas a pergunta mesmo que as pessoas fazem eu preciso me tornar esse profissional completo, eu preciso saber tudo. A empresa pergunta, eu tenho que ter um time que tem tudo isso, integrar tudo, e como é que eu faço isso, né? E as universidades também estão se perguntando, eu preciso formar um novo profissional, será que não é só mover um pouquinho os currículos atuais que a gente tem? Então, tem várias questões aqui que a gente quer abordar hoje, e a gente tem a honra aí de ter a professora Alexandra, o professor Daniel, o professor Hugo, para debater esse assunto. Então, vou começar a mesa. Ao invés de começar com a apresentação de cada um, eu acho que a gente já pode começar. Alexandre, você poderia começar descrevendo um pouquinho para a gente da sua trajetória acadêmica, de que maneira ela está, profissional, de que maneira ela está relacionada com essa coisa de ciência de dados, né? E começar a responder, mas eu sei que você tem uma apresentação, então pode começar com a apresentação direta, se você quiser, tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Bom, Fábio, eu quero começar agradecendo o convite para estar aqui nessa mesa redonda. Para mim é uma grande honra participar de mais uma semana da Matemática Aplicada. A gente estava conversando antes de entrar, acho que eu participei de todas as edições, parece. E para mim é uma grande honra poder falar sobre estatística para estudantes jovens, super motivados, como em geral são os estudantes da Matemática Aplicada. Contando rapidamente a minha história, eu comecei graduação na UFRJ em 1989, meu sonho era trabalhar com alguma coisa de computação. Aí, na época, eu estava fazendo terceiro ano, e o vestibular começou já, a UFRJ era o segundo ano do vestibular discursivo, e aí eu pensei, falei, não, informática vai ser meio chato, porque eu vou ficar mexendo só com computação, eu queria ter uma coisa mais diversa. Aí um professor no terceiro ano do segundo grau, que era segundo grau, não se chamava ensino médio, falou, por que você não faz ciências atuariais? Aí comecei a ler sobre ciências atuariais e fiz vestibular para ciências atuariais e acabei no meio da graduação ficando encantada com a estatística, graças ao professor João Ismael, que ainda está no Departamento de Métodos Estatísticos, que me incentivou a fazer uma iniciação científica e comecei a me envolver. Inclusive, nessa iniciação científica, a gente estudou o livro do Tukey, que eu vou mencionar aqui rapidamente, que acho que é quando começou essa discussão de ciência de dados, lá em 1962, né? E fiz a graduação na UFRJ, tive a imensa sorte de ser formada pelos professores do Departamento de Métodos Estatísticos, pelos professores do Instituto Matemático da UFRJ. Em seguida, fiz um mestrado em Estatística, também na UFRJ, e em 1997 segui para um doutorado na Inglaterra com o professor Anthony O'Hagan, que é uma das referências em inferência bayesiana.
Eu faço estatística seguindo o paradigma de Bayes e resolvi começar esses slides, eu montei os slides mais como uma referência para quem estiver interessado em ler sobre o assunto. O Fábio fez uma excelente introdução, tem muita coisa para ler, e eu tentei dar uma ordem cronológica, mas está meio atabalhoada, mas acho que serve como referência. E eu quis começar pelo Bruno Definetti, porque eu acho que essa frase dele resume bastante o que eu faço no meu dia a dia, onde ele diz que o nosso mundo, a nossa vida, o nosso destino está dominado pela incerteza, e a gente está vendo muito isso na pandemia, né? E essa talvez seja a única frase que a gente consiga dizer sem incerteza, ou seja, consiga dizer com certeza. Bom, tem aí um ponto, porque eu acho que quando a gente nasce, a gente sabe que vai morrer com certeza, é o único fato certo da vida. Então, eu sempre me pergunto por que ele botou esse perhaps aí. Mas isso é outra discussão. O que eu quero focar aqui é na palavra incerteza, que está em vermelho. Eu sou estatística de formação, e meu papel no meu trabalho é tentar, através de dados ou amostras que eu obtenho de algum processo de interesse, tentar modelar esses dados e, especialmente, descrever a incerteza, seja sobre associações que eu esteja interessada, ou seja sobre previsões. Para mim, como estatística, descrever a incerteza sobre os métodos que eu desenvolvo é muito importante. E, desse ponto de vista, o paradigma de Bayes, o paradigma bayesiano, é uma ferramenta, na minha concepção, na minha visão, que torna a descrição da incerteza de uma maneira muito coerente, porque você usa a informação antes de olhar os dados, você olha os dados, combina a informação a priori, que é antes, com os dados e obtém a distribuição a posteriori. O que você obtém é uma distribuição de probabilidade. Portanto, como estatística, eu preciso ter uma boa formação em probabilidade, em cálculo, em álgebra linear e inferência estatística. Acho que essa é a combinação. Mas, seguindo, o Fábio já falou um pouco sobre data science. Eu fui para o Wikipedia, falei, deixa eu colocar a definição do Wikipedia, onde eles falam que é uma ciência, é um campo interdisciplinar que usa métodos científicos, processos e algoritmos e sistemas para extrair informação de dados estruturados ou não estruturados. E surge aqui o conceito que unifica estatística, data analysis e machine learning, né, aprendizado de máquinas. Essa discussão na comunidade estatística, data science, é uma discussão atualmente muito presente, tanto que a American Statistical Association, da qual desde o ano passado eu faço parte do Executive Board, está atualmente discutindo a formação de comitês para ver o papel da comunidade estatística dentro do campo de ciência de dados. Em 2015, a ASA lançou esse statement que diz que, enquanto não é um consenso, o que exatamente constitui a ciência de dados, três comunidades profissionais, ela envolve três comunidades profissionais. E, essencialmente, a ciência de dados envolve gerenciamento de base de dados, que permitem transformação, conglomeração e organização de dados, estatística e machine learning, que convertem dados em conhecimento, e distributed e parallel systems para fornecer infraestrutura computacional. E a pergunta que surge é quando que essa discussão começou? Na verdade, ela começou lá em 1962, com John Tukey, que foi esse gênio que... vocês, quem fez a introdução à estatística já deve ter ouvido falar o termo análise exploratória de dados, né, ADE em português, ou EDA em inglês. Ele, em 1962, escreveu esse artigo, O Futuro da Análise de Dados, que foi publicado num das revistas científicas e estatísticas mais teóricas que tem. Isso que é o impressionante. É dito nesse artigo que o Fábio mencionou, 50 anos de data science, ele fala lá que o editor foi super de vanguarda de permitir que esse artigo, falando de dados, fosse publicado numa revista científica altamente teórica. E aí, vale a pena dar uma olhada no livro dele, de Exploratory Data Analysis, que, se eu me lembro bem, está disponível na biblioteca do IEM, é uma relíquia que está aí na biblioteca do IEM. E aí, essencialmente,
vocês vão ver quando esses slides ficarem disponíveis, eles têm todos link para essas referências todas, mas essencialmente ele chama para uma reforma acadêmica da estatística, de como o curso de estatística deve ser ensinado e que deve ser dado mais atenção à compreensão de conjunto de dados, essencialmente porque ele estava no Bell Labs, e começou a disponibilidade de máquinas, olha ele aí com o computador dele lá em 1960, para grande aquisição de dados, né, de grande massa de dados. Mais recentemente, em 2001, o Leo Breiman, que é o pai do Random Forest, escreveu esse artigo que fala sobre modelagem estatística duas culturas. Esse artigo eu acho meio pessimista a visão da estatística que ele tem, mas ele delineia bem, ele aponta bem o que são as duas culturas. Uma assume que os dados são gerados de um processo estocástico, que é o que eu faço, é o que a estatística assume. Se assume que os dados vêm de alguma distribuição de probabilidade, depende de parâmetros. Nosso objetivo, em geral, é fazer inferências sobre esses parâmetros para poder prever. A outra cultura usa modelos algoritmos e trata os dados, o mecanismo que gera os dados como desconhecido. Então, é uma caixa preta. E aí você obtém previsões. Em geral, aí o objetivo são previsões. Fábio já mencionou esse artigo muito bom que saiu no Journal of Graphical Computation and Statistics em 2017 para comemorar os 50 anos do artigo do Tukey de 62. E eu vou pular esse, mas como eu disse, nos últimos 10 anos, a comunidade estatística vem discutindo de forma recorrente o que é a ciência de dados e qual o papel da estatística dentro da ciência de dados. AMStat News é a revista da American Statistical Association. Para vocês terem uma ideia, a American Statistical Association é uma das maiores sociedades estatísticas do mundo, tendo cerca de 18 mil membros. E tem essa revista, e aí eu coletei alguns pontos de alguns artigos. Tem esse artigo da ex-presidente, da presidente de 2013, que ela fala, mas nós não somos ciência de dados, nós estatísticos não somos ciência de dados, e ela entrevista, ela bate um papo com a Rachel Schutz, que dá uma perspectiva dizendo o que é a ciência de dados, o que o estatístico precisa como skills para poder se sair bem nesse campo que está crescendo enormemente, né? Bom, ela fala, em adição a uma forte fundação em conceitos teóricos, métodos estatísticos e software, os estatísticos precisam desenvolver uma boa proficiência em programação. Então, tem que saber programar em R, tem que saber programar em Python, que são as linguagens usuais. E os estatísticos precisam apreciar as questões associadas à computação em paralelo, pela questão do grande volume de dados que chega agora, né? Essa questão do Big Data que a gente vai falar também. Depois do Bartlett, em 2013, nessa mesma revista, ele fala, sim, somos ciência de dados. E ele diz uma frase que eu gosto muito, eu quero esclarecer que qualquer tópico envolvendo análise de dados precisa de pensamento estatístico, de técnica estatística e de hipóteses estatísticas. Então, portanto, a estatística está presente. Depois, o Matloff, que é um professor de Computer Science na UC Davis, ele, na verdade, antes ficava num departamento de estatística, ele tem esse artigo que ele critica muito a comunidade de ciência da computação, em que ele tenta apontar qual o problema, que primeiro tem horas que o que está sendo usado na ciência da computação está meio que reinventando a roda do que já foi desenvolvido na estatística há muitos anos. E que a estatística essencialmente fica negligenciada. Depois o Van Dyke, que coordenou um comitê que escreveu esse statement da American Statistical Association, ele discute qual é o papel da estatística em ciência de dados. E falando, né, que a estatística e a aprendizagem de máquina jogam um papel central na ciência de dados. O dogma central da inferência estatística, que a gente assume que tem uma componente de aleatoriedade nos dados, permite ao pesquisador formular questões em termos do processo subjacente e quantificar a incerteza. Eu comecei falando de incerteza, a gente volta a ela, que esse é o papel da estatística, né? E também permite desenvolver métodos para previsão e estimação e quantificar o grau da sua incerteza. De novo, volta à questão
da incerteza e colocado de forma simples, os métodos estatísticos permitem aos pesquisadores acumularem conhecimento. Depois, em 2015, tem essa identidade da estatística na ciência de dados, e o John fala, data science fornece produtos com dados, mas no meio disso tudo tem muita estatística, tem muita base de dados, tem muita programação e tem muita comunicação. São coisas que a gente precisa estar atentos também, que às vezes o aluno da matemática, da estatística, acha que comunicação não é importante. Saber escrever, saber comunicar, apresentar resultados é fundamental. E o Peter Deagle, que é um grande estatístico do século XX, XXI, foi presidente da Royal Statistical Society no Reino Unido em 2015. Ele escreveu esse Presidential Address nessa prestigiosa revista, a Série A, em que ele fala que a comunidade estatística pode sim estar vivendo uma crise, mas, ao mesmo tempo que pode ser uma ameaça, que data science pode ser uma ameaça à comunidade estatística, pode ser também uma oportunidade. E aí o artigo ele mostra vários exemplos de pesquisa dele que aponta que a gente precisa se comunicar, as áreas precisam se comunicar, é o desenvolvimento conjunto, é o que o Fábio estava falando no início, precisamos trabalhar juntos. E aí ele mostra um pouco como é que um curso, na cabeça dele, como é que um mestrado em estatística, o que ele deveria conter. Passando rápido, que eu estou vendo que eu já estou falando muito, eu queria ressaltar essa special issue do Statistics and Probability Letters, que é uma issue desse prestigioso journal também, que é só sobre o papel da estatística na era do Big Data. Que as pessoas acham também que ter Big Data tem tudo. Não, Big Data vem com muito erro, com muito viés. Não quer dizer que a informação chega bem. A gente precisa saber extrair diferenciar o sinal do ruído, né? E vale a pena ler esse número. E a Karen Cafferter, que atualmente é past president da ASA, ano passado ela montou esse Ad Hoc Advisory Committee, que terminou o trabalho agora em abril desse ano e saiu com esse guideline para a ASA. O que a ASA deve fazer para que a estatística não perca o bonde, né? Porque é a sensação que a comunidade tem, que a gente perdeu o bonde do data science, o trem partiu e a gente agora precisa correr atrás. Então, por exemplo, foi criado agora um Continuing Committee, tem um comitê da sociedade que está sempre olhando para data science e inteligência artificial e pensar em como que a gente pode mexer nos cursos de estatística, no caso, nos Estados Unidos, mas como a ASA tem grande influência internacional, isso vai afetar também cursos de estatística pelo mundo. E hoje eu fiquei sabendo desse artigo que saiu agora no JASA, saído do forno, um artigo do Efron, relendo, revisitando aquele artigo do Breiman, de 2001, que é o pai do Brandon Forrest, né, para classificações. Ele tenta fazer essa ponte, e ele fala que é uma história muito complicada, não está claro se tem ganhadores e perdedores. Tá? E aí volta ao Matloff, que tem o blog dele, eu botei o link aqui, ele discorda alguns pontos do Efron, eu ainda tenho que ler, como eu disse, eu fiquei sabendo desses 2 artigos agora de manhã. Mas um ponto importante que eu acho que o Matloff menciona, que eu vou tocar nessa tecla, que é a variação, que é a incerteza, que o maior gap entre as 2 culturas envolve a variação de amostragem. E isso forma o core da estatística, enquanto que machine learning, em geral, tende a ignorar isso. Tá? E é isso, eu queria só agradecer mais uma vez e, enfim, passo a palavra aos meus colegas de mesa. Obrigado, Alexandra. Muito obrigado mesmo. Muito esclarecedor. Bom, passar a palavra aqui agora para o Daniel, professor Daniel Sadock. Daniel, você pode começar falando um pouquinho da sua trajetória profissional, de que maneira isso está relacionado aí com ciência de dados? Tá? E aí, aproveitando aí o gancho que a Alexandra mencionou, né? Ela falou Big Data. Assim, quando a gente fala de ciência de dados, vem muito essa história do Big Data, mas bom, a gente tem muitos dados há muito tempo, mas eu entendo que é uma explosão geral, né? Agora, do ponto de vista da ciência da computação, você acha que aconteceu realmente alguma... a gente está só glorificando o MapReduce para
para sistemas mais complexos. Assim, o que mudou de fundamental na ciência da computação quando a gente usa a expressão Big Data? Assim, é uma mudança realmente paradigmática? Ter que reaprender tudo? Ou você acha que estão exagerando? Então, se você puder comentar a respeito disso também. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos pelo convite. Bom, então eu estou aqui representando, em parte, a ciência da computação, né, que sou professor do Departamento de Ciência da Computação. Acho que é de onde o Fábio também veio. Bom, então a minha história é que eu comecei ciência da computação na turma de 1998, e nessa época ainda estava começando a surgir a internet no Brasil, né, a ter acesso em casa. Bom, depois eu fiz o mestrado também em computação, depois o doutorado nessa área de modelagem de sistemas computacionais, né? E depois, voltando para o Brasil, finalmente, eu tive a oportunidade de, conversando com colegas até do departamento de estatística também e de outras áreas, inclusive meu próprio orientador de doutorado também entrou nessa área de ciência dos dados, e a principal motivação para isso foi o fato de que a gente usava já estatística e modelos matemáticos, mas não com o fim de entender dados em geral, mas mais especificamente para entender dados de sistemas de computação, tipo sistemas de banco de dados, sistemas de redes. Então, assim, respondendo essa pergunta, Fábio, eu acho que muitos dados sempre existiram, mas nessas áreas em que os dados são, por exemplo, dados astronômicos, né, dados de astronomia sempre existiram em muitas quantidades, então foi bom que você motivou até antes, no caso de Kepler, que tinha acesso a muitos dados, e na área de redes de computadores, desde os primórdios das redes, se media as redes para entender como elas funcionam. Então, para redes de computadores também, para sistemas de banco de dados. Acho que a diferença é que agora a gente também tem muitos dados sobre o comportamento de pessoas, por exemplo, comprando produtos, ou sobre os genes, né, e sobre a mobilidade das pessoas que antes eram inacessíveis. Então, isso permite com que a gente faça recomendações personalizadas, né? Então, acho que esse que é o principal diferencial entre as grandes bases de dados no momento e as grandes bases de dados do passado. Que as grandes bases de dados do momento, elas lidam com essa questão da personalização, né? Então, isso, por um lado, claro, é fundamental, como o Alexander falou, reaproveitar e não reinventar a roda, né? Aproveitar o que já existe, mas, ao mesmo tempo, gera novas perguntas, gera novos problemas, porque agora a resposta dos algoritmos, né, a resposta dos modelos precisa ser diferenciada para cada usuário, né? Então, se o objetivo fosse, por exemplo, entender terremotos, ou entender o funcionamento do sistema solar ou do universo, ou entender o funcionamento de sistemas de banco de dados ou de redes de computadores, a gente poderia ter uma resposta universal para essas perguntas universais, né? Enquanto que agora a gente também tem perguntas individualizadas, né? Então, a gente está o tempo todo fazendo perguntas para o Google, por exemplo, a gente quer respostas individualizadas para essas perguntas, né? As perguntas são muito específicas. Então, eu acho que sim, isso ao mesmo tempo é uma oportunidade para aproveitar todos os conhecimentos que a gente tem do passado, mas também para inventar novos algoritmos e novos mecanismos para responder essas perguntas de maneira individualizada, o que exige tanto desenvolvimento tecnológico, né, quanto desenvolvimento científico, né? Então, os computadores têm que dar suporte aos algoritmos que são concebidos com viés científico, né? Então, eu coloquei também aqui, aproveitando que a Alexandra também fez um breve apanhado, também incluí aqui alguns breves slides aqui para dar uma visão geral sobre o que é ciência de dados.
Então, vocês estão vendo minha tela, né? Então, para mim, ciência de dados tem muito a ver com essa ideia de criar narrativas a partir de dados, que, pelo que eu entendo, é uma coisa que o estatístico está fazendo o tempo todo, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei esse cartoon do XKCD que eu achei bem pertinente. Um dos indivíduos fala: um gerador de números aleatórios acabou de produzir uma nova sequência de números. E isso aqui poderia ser interpretado, por exemplo, como sendo o resultado da última semana de aqui, All Sports Commentary. Por coincidência, eu cobri aqui, mas foi engraçado, né? Poderia ser o resultado dos gols da última semana de um campeonato, poderia ser os números, por exemplo, assim, não sei o quão mais previsível, menos previsíveis são, mas, enfim, os números da Covid, enfim, qualquer processo do mundo real gera números aleatórios, né? Alguns desses geradores de números aleatórios a gente entende melhor, outros a gente não entende tão bem, mas, como a Alexandra falou, são geradores de números aleatórios, né? Alguns são modelos que a gente pode encarar como modelos que a Alexandra falou, black box. Em alguns casos, a gente pode querer que esses modelos sejam bem entendidos, né? Mas o fato é que, no fim das contas, o que a gente quer fazer é construir uma narrativa, construir uma história a partir desses números, de maneira que, a partir dessa história, a gente possa tomar decisões, né? Então, a gente quer, no fim das contas, tomar ações baseadas nos dados e baseado nessas histórias, né? Então, a gente quer entender o passado e, ao mesmo tempo, fazer previsões sobre o futuro, né? Essas previsões podem envolver previsões condicionais. Se eu fizer isso, então, eu acho que vai acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo outro, eu acho que vai acontecer aquilo outro, né? Então, eu acho que ciência dos dados tem a ver com isso, com criar modelos, né, para entender a realidade, como qualquer ciência, né? Mas com esse forte enfoque, né, em que esses modelos sejam... por exemplo, o caso de Einstein. Einstein criou modelos sobre o universo, mas os dados só vieram depois, né? Ele só pôde... então, parte do que Einstein fez, né, foi a ciência antes dos dados, né? A ciência dos dados, por outro lado, ela visa responder perguntas que assume que tem primeiro os dados e como é que você vai poder criar narrativas a partir desses dados. Então, quais são alguns cuidados que a gente precisa ter, né, que ocorre na prática? Então, eu botei aqui um terceiro slide. Dentre os vários cuidados, acho que o principal deles é esse garbage in, garbage out, né? Que é esse cuidado para se ter quando está se usando o sistema de aprendizado por máquina ou qualquer modelo estatístico, né? Se você colocar um monte de dados, mas isso realmente piorou com o sistema de aprendizado por máquina, que são encarados como caixas pretas, né? Então, tomar muito cuidado com esse sistema de caixa preta, em que se você bota um monte de dados, pega uma resposta, e aí você vê, a resposta deu errado, então só coloca mais dado até vir uma resposta certa, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é qualquer... A qualidade dessas respostas só vai poder ser tão boa quanto os dados que você ofereça para os seus algoritmos, né? Então, às vezes, ter menos dados, mas de mais qualidade, pode ser melhor do que ter mais dados de baixa qualidade, né? E aí, como determinar se a resposta é boa ou ruim, quais os problemas que isso pode gerar, né? Acho que esses são alguns dos problemas que surgem nessa área de ciências dos dados, né? Então, ciência dos dados é criar uma narrativa, mas levando esse, acho que um ponto fundamental sobre o que é ciência dos dados, que é uma ciência que também visa identificar erros nessas narrativas, né? E aí, na minha opinião, uma das melhores maneiras de se lidar com isso, não deu tempo de eu preencher esse slide aqui,
mas é com árvores de decisão. Então, assim, eu sou um grande fã de árvores de decisão, e eu sei que árvores de decisão também são muito estudadas no contexto de estatística em geral, mas se fosse para dar um exemplo que desvia, talvez, do que é mais basicamente estudado classicamente em estatística para, digamos, estatística mais moderna, eu acho que um desses diferenciais são as árvores de decisão. E a Alexandra mencionou o João Ismael na apresentação dela, e o João Ismael uma vez me contou que um dos orientadores dele no mestrado foi um dos criadores das árvores de decisão. E o que tem de tão legal nas árvores de decisão? Já que não deu tempo para incluir aqui a árvore de decisão, deixa eu botar aqui na Wikipedia. Então, o que tem de tão legal é que as árvores de decisão são os mecanismos de aprendizado por máquina, de ciência dos dados mais simples possíveis e imagináveis, mas são interpretáveis. Então, quando você olha para uma árvore de decisão, por exemplo, essa árvore de decisão aqui está... essa em particular não está tão... Mas você vê os nós e vê quais vão ser as decisões que vão ser tomadas em função dos dados que você for recebendo, e você pode interpretar por que você tomou uma decisão, ou por que você classificou de um jeito ou de outro. E, bom, elas permitem fazer decisões e classificar dados que não são linearmente separáveis. Então, elas vão além dos métodos, digamos, mais básicos de estatística, né? E elas são, acho que, uma das bases, né, dessa área de ciência dos dados. Ou seja, como construir uma narrativa, e a narrativa, então, uma maneira formal de descrever uma narrativa é por meio de uma árvore de decisão. Então, a árvore de decisão, ela conta uma história, né? Ela te diz, se você inicialmente, por exemplo, chega num médico e não está com febre, mas, por exemplo, está com dor de garganta, então ele vai passar por uma árvore de decisão e vai ver, está com febre? Não. Então, provavelmente não é Covid. Está com dor de garganta? Sim. Então, talvez seja uma virose. Mas construir essa árvore de decisão usando dados, né, é a mesma coisa que construir narrativas usando dados, né? Então, eu sou um grande fã de árvore de decisão. Acho que é sempre uma das primeiras abordagens a se tentar quando se vai fazer ciência dos dados. Então, para mim, o que é ciência dos dados, em boa parte, é criar narrativas e, como primeiro passo, usar árvores de decisão para você expressar essas narrativas de maneira concreta, né? Bom, botei aqui um slide final sobre a questão que a Alexandra levantou, e cuidar para não reinventar a roda, né? Então, realmente, a gente tem ampla oportunidade para aproveitar conhecimentos esquecidos. Por exemplo, um trabalho que a gente está fazendo, o Hugo, o João Ismael e eu. Então, o Hugo vai falar daqui a pouco mais, né? Mas é exatamente sobre essa questão de usar modelos clássicos de aprendizado por máquina para... desculpa, de estatística também, mas agora também misturando com aprendizado por máquina e árvores de decisão, para entender perguntas do tipo qual o papel das amostras versus das features, né, ou dos atributos no modelo. Será que vale a pena incluir mais amostras ou mais features? Perguntas tão básicas como essas, às vezes, não são bem entendidas. O pessoal vai só colocando cada vez mais features e mais amostras, por exemplo, no modelo de rede neural, que vai gerar uma resposta inexplicável e que, às vezes, pode gerar um desastre, mesmo que, na maior parte das vezes, dê respostas corretas. Então, resgatar essas coisas esquecidas, do tipo feature information, eficiência de estimadores, qualidade de classificadores, acho que são algumas das contribuições que podem ser feitas por quem tem forte base em estatística e quer entrar nessa área de ciência dos dados. Obrigado. Obrigado, Daniel.
também muito esclarecedor. Eu, ouvindo aqui né, você e a Alexandra falando, os dois falaram sobre a importância da qualidade dos dados, né? Garbage in, garbage out, né? E você frisou bastante a questão aí das árvores de decisões, que, de certa forma, você precisa saber o que você quer para fazer uma árvore de decisão também, né? Então, e aí isso me leva a uma questão que, para a gente pensar um pouco, né, que parece, uma preocupação que eu tenho existe o cientista de dados genérico ou você precisa ser da área? Porque você ter a maturidade para olhar e falar esse dado é uma porcaria ou não é, me parece que de alguma forma você genericamente pode atacar, mas, né, o olho do especialista pode falar, isso aqui não serve. Né? E por outra área, até a própria montagem das decisões também. E isso é uma questão, né, sobre... Acho que a gente vê várias reinvenções da roda por aí também, porque, de certa forma, é difícil um cientista de dados genérico, um estatístico, entrar numa área mega especialista para fazer a codificação de incerteza lá dentro. Né? Eu acho que essa é o que a Alexandra falou no início. Essa integração é que é super complicado. E como a gente tem uma introdução para o nosso amigo Hugo, que vai falar agora, o Hugo, que tem esse perfil super, ultra interdisciplinar, e talvez ele possa nos ajudar aqui com essa questão, Hugo. Hugo, você pode começar falando um pouquinho aí da sua trajetória profissional e de que forma ela está envolvida com ciência de dados e talvez, se você puder esclarecer a gente, assim, qual é a relevância de conhecimento de domínio, né, da área de aplicação da ciência de dados, ou não, ou se é possível que você seja um cientista de dados genérico e sair resolvendo vários problemas em várias áreas, ou é mais realista que um cientista de dados se especialize, por exemplo, em finanças e fique ali naquele nicho? O que você acha disso? Desculpa, eu posso só comentar uma coisinha sobre isso antes de Hugo entrar? Claro. Desculpa, Hugo, me metendo na tua parte, só quero falar acho, um minuto. A visão que eu tenho sobre isso é que o cientista de dados ajuda a construir essa árvore de decisão. Aí ele mostra a árvore de decisão para o especialista e o especialista, opa, faz sentido. E além disso, o especialista vê, caramba, e você ainda conseguiu quantificar quais as probabilidades de ir para um lado ou para o outro. Então... de certa forma, ele até explica a própria questão para o especialista, né? Ele meio que reescreve e fala, era isso. Eu já tive essa impressão. Esse insight, caramba, eu sempre fiz isso, nunca tinha percebido. Pois só isso. Pode ser. Então, beleza, vai lá, Hugo. Oi, gente, estão me ouvindo? Eu moro no primeiro andar, então, eventualmente, se for passar um caminhão, alguma coisa aqui, eu vou dar um mute rapidinho, tá? Então, se eu parar de falar algum instantinho, é para não causar muito ruído na comunicação. Tá? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite na participação da CEMAP, né? Eu organizei a segunda CEMAP em 2009, foi um prazer muito grande ter organizado esse evento, e agora é um prazer muito grande estar participando e ter visto que essas organizações de eventos, essa empolgação dos alunos, que foi um ambiente que me estimulou muito na época da minha graduação, se manteve, né, para as gerações futuras. Isso eu acho que é muito legal. Vocês estão de parabéns pela organização e, em particular, a divulgação do evento. Está tudo muito, muito bacana. Em particular, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa redonda, né, com pessoas que foram muito importantes na minha formação. Infelizmente, não cheguei a fazer nenhuma matéria com o Daniel, não me aventurei muito do outro lado do CT, onde a gente vai para a computação, mas eu fiz diversas matérias com o Fábio, e a Alexandra é uma das pessoas responsáveis hoje por eu estar na estatística. São algumas matérias que eu assisti como ouvinte durante o meu doutorado. Mas, bom, estou colaborando, né, como o Daniel falou, então, de certa forma, tem uma integração bem grande com todo mundo aqui da mesa, eu fico muito contente com tudo isso. Como o Fábio pediu, eu vou começar falando um pouco da minha trajetória e como que eu fui chegar na estatística ou ciência de dados, ou seja lá qual o nome que a gente dá para isso, né? Eu comecei fazendo minha graduação na matemática aplicada, aplicada em minúsculo, matemática em maiúsculo. Eu fui mais para áreas mais puras, comecei a estudar geometria e fiz meu mestrado também na matemática aplicada, onde eu estudei
alguns teoremas de relatividade geral, então eu estava completamente bem distante de aplicações. Eu confesso agora, né, que eu não fiz os meus cursos de probabilidade com tanto... Eu não gostava muito, não por conta dos professores, mas era que aquele assunto não me chamava muito a atenção, realmente. Até que, ao final do meu mestrado, eu resolvi, de fato, falei, não, cansei, eu quero fazer alguma coisa de fato aplicada. E aí um rapaz, Luiz Felipe, foi até ex-aluno da aplicada, mas acabou mudando para engenharia elétrica, depois acabou comentando comigo sobre a área de processamento de sinais, tinham várias questões de estatística super bacana lá, e eu falei, não sei se eu gosto muito de estatística, né? Mas vamos lá, vamos dar uma chance, né? Vamos lá ver qual é. Aí assisti uma matéria de processamento de imagens com o professor Eduardo, foi super legal, me apaixonei pelo tema e apliquei para o doutorado na engenharia elétrica. E o tema que meu orientador, o Luiz Wagner, me propôs para estudar foi justamente restauração de áudio via método de inferência bayesiana, continuando tanto uma linha de pesquisa que ele desenvolveu no doutorado, quanto algumas orientações que ele levou. E, bom, aí que entra, né, uma das grandes lições que é aplicada no teu, né, você aprende muito a se virar sozinho, então eu tive que aprender bastante coisa sozinho, mas, como diria a música, eu falei help from my friends, né, eu vi que a Alexandra estava dando matéria de inferência, eu cheguei lá, assisti a matéria de inferência dela como ouvinte, foi super bom, eu pedi ajuda para o Carlos Tadeu, hoje também professor do Departamento de Estatística, me ajudar, me ensinar algumas coisas de estatística, a gente leu o livro do Larry Wasserman, All of Statistics, quase todo, aprendi estatística pra caramba, e aí eu falei, não, cara, eu realmente gosto disso. E foi assim que eu acabei chegando na estatística, né, por caminhos bastante errantes e bastante divergentes, eu acabei convergindo para isso. E, bom, agora eu estou dando aula no departamento de estatística da FRJ, né? Aí, respondendo a segunda pergunta do Fábio, a questão de ser um data scientist genérico, eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês. Como é que eu compartilho minha tela? Share screen. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar com vocês aqui essa imagem, que é um... Vocês estão vendo minha tela? Tá. Eu, em média, concordo com essa definição de data scientist dado por esse diagrama de Venn, desde que você não a leve ao pé da letra, tá? Em particular, eu acho que eu concordo bastante com essa danger zone aqui, né? Se você é a pessoa que somente tem habilidades computacionais e uma expertise substancial no assunto, porém você não entende da quantificação da incerteza e da álgebra linear por trás, seguindo o slide que o Daniel falou, né, do quadrinho do XKCD, provavelmente você está fazendo coisas um pouco arriscadas. Então, o que o Fábio quis dizer, eu interpreto como se fosse mais ou menos a pessoa que está aqui em cima desse diagrama de Venn, né? A pessoa que entende da matemática, da estatística por trás e que tem o conhecimento de programação. Bom, ao meu ver, tudo isso é uma visão muito pessoal, acho que não tem nenhum consenso. Bom, acho não, né? Com certeza, pelo que a Alexandra mostrou nos slides dela, não há nenhum consenso em nenhuma das comunidades o que é data science, qual a diferença disso para machine learning e estatística. Mas, ao meu ver, a pessoa que tem um conhecimento da implementação e da matemática por trás, sim, ela tem como trabalhar com ciência de dados, mas é importante que ela tenha uma capacidade de diálogo, né? Eu acredito que, ao mesmo tempo bom, acho que não tem tempo finito no universo para a pessoa se especializar tanto a fundo na matemática, ou tanto tão a fundo na computação, ou tanto tão a fundo nas aplicações, a ponto de ter 3 doutorados, um em cada área, e poder se dizer um expert em cada uma delas. Mas a capacidade de diálogo com as outras áreas é fundamental, assim. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito particularmente no meu trabalho, né? Bom, atualmente eu tenho colaborado com pessoas da engenharia elétrica, com trabalhos de processamento de áudio e recuperação de informações musicais, e recentemente eu tenho colaborado também com pessoas da escola de música em trabalhos nessa mesma direção, com um grupo de pesquisa MUSMAT, de música e matemática. E então, ser capaz de fazer esse diálogo com as duas áreas e conseguir entender tanto o que os dois lados querem dizer e conseguir codificar isso na forma de algum algoritmo, tentar falar, acho que isso é um hidden Markov model que essa pessoa está pensando, e tentar meio que inferir o que ela está querendo dizer com base no jargão próprio, talvez seja a habilidade mais importante que um data scientist, um cientista de dados, tem que ter, né?
E porque é muito perigoso que a pessoa acabe caindo nesses cursos de uma semana e um mês e data camp, e ela aprenda simplesmente a usar os métodos fit e predict das funções em Python, né? E achar que, beleza, então tem um uso de dados, ajustei uma suporte vector regression, não sei o que é isso, mas vai me dar uma previsão, vai me dar um score, que eu também não sei o que é isso, mas ok, vai me dar algum resultado que eu não sei o que é isso. E aí eu acho que você está muito nessa danger zone aqui ou talvez numa danger zone mais ainda, né, onde você só tem o conhecimento da programação e você não está dialogando com nenhuma das outras duas áreas. E eu acho que é importante dizer que isso não é ciência de dados, né? Você somente usar as ferramentas computacionais, que ainda bem estão ficando muito fáceis de manejar. Eu fico um pouco assombrado quando eu vejo o scikit-learn da vida, alguma coisa assim, e é muito fácil mexer com qualquer ferramenta dessas. Mas é necessário ter um conhecimento da estatística, da quantificação da incerteza e a capacidade de diálogo com as outras áreas para empatia, né? Empatia é mais importante ainda, porque às vezes a pessoa não vai falar o que você está querendo ouvir, ela vai se comunicar do jeito maluco que aquela área se comunica. Você vai ter que interpolar e fazer uma inferência mental com base nas suas poucas informações do que essa pessoa está querendo dizer. E isso pode levar a frutos muito, muito legais. Quanto à formação da pessoa para ser um data scientist, eu acho que ainda bem que a gente tem meio caminho andado. No caso da FRJ, a gente já tem uma graduação em estatística, a gente tem uma graduação em computação, a gente tem graduações específicas e seus respectivos programas de pós-graduação específico. Então, com um pequeno juntar de forças, ao meu ver, a gente consegue... Uma pessoa consegue relativamente facilmente... aqui eu falo fácil no sentido de você tem as ferramentas, não fácil de não vai ser desafiador, claro que vai ser desafiador, porque ter as skills necessárias, ter o conhecimento necessário para ter algo que o mercado gosta de chamar de cientista de dados, né? Tem uma definição que eu encontrei uma vez na internet, eu não me recordo aonde, nem quem que falou, que diz que um cientista de dados é o cara que sabe mais estatística que o pessoal da computação e mais computação que o pessoal da estatística. Então, isso tem um grande fundo de verdade, assim. Falando agora com um viés um pouco mais estatístico, né? É um exemplo que eu vou dar. Muitos métodos estatísticos, em particular métodos bayesianos, tendem a ser muito pesados. E aí, se você tem uma base de dados gigantesca, com trilhões de observações, e se você quer dar uma resposta em tempo real para o usuário, como se fosse um sistema de recomendação, tipo que a gente entra no YouTube ou no Netflix, alguma coisa assim, você quer que essa resposta seja rápida. Então, você quer um algoritmo que seja capaz de lidar com todo aquele infinita informação que você tem e te dê uma resposta assim que você clica e assim que te dá a resposta. Assim que você clica, já te dá logo a resposta que você gostaria, né? E isso não vem se você não tem um certo conhecimento de computação e dos algoritmos necessários. E também não vem se você não tem um certo conhecimento de expertise da área. Então, como eu estava falando, tudo retorna, ao meu ver, a questão do diálogo, né? Se você não tem um diálogo com as outras áreas, fica... Você vai estar pagando um preço muito caro por uma coisa que seria barata, né? Você não vai ser um profissional, seja acadêmico, seja de mercado, tão completo, assim, digamos, e o preço do diálogo não é tão caro quanto o preço de você se especializar naquela área, né? Já tem alguém que se especializou naquela área, essencialmente, para você poder se aproveitar, entre aspas, do conhecimento dessa pessoa. E eu só queria finalizar, acho que minha fala, acho que a gente daqui a pouco vai começar a parte de perguntas, né, das pessoas, com um pouquinho do que a gente tem feito atualmente de ciência de dados no Instituto de Matemática. Acho que eu vou parar de compartilhar a minha tela, acho que eu não tenho mais nada para compartilhar. Acho que dado que eu fui o garoto propaganda de manhã, me deu o luxo de não preparar isso. Então, dentro do Instituto de Matemática, né, a gente tem nos últimos tempos juntado esforços do Departamento de Estatística e do Departamento de Matemática Aplicada, em particular, para tentar criar uma ênfase em conjunto em ciência de dados nesses dois cursos. Agora as coisas estão um pouco mais paradas por conta da questão da pandemia, mas disciplinas já vêm sendo ofertadas nessa direção. E vai rolar agora, vai começar em setembro, vai ter a primeira turma de uma especialização em ciência de dados, né, uma pós-graduação, Lato Sensu,
que a gente também tem o corpo docente, integra docente de todos os departamentos do Instituto de Matemática, tem matéria de estatística, de computação, está bem diverso mesmo, e a gente está querendo, né, que isso seja uma formação bem sólida para um cientista de dados, onde você não vai aprender somente a utilizar os métodos, mas sim minimamente entender o porquê que eles funcionam e porquê que eles fazem sentido, porque a capacidade de um raciocínio analítico em cima do que você está fazendo é uma coisa sem igual. Você entender por que aquilo faz sentido, aquilo não faz sentido naquele problema, é algo que a gente nota que falta nesses cursos relâmpago de 2 meses que você faz online. Claro que eles te dão habilidade computacional, isso é muito, muito legal, não estou menosprezando esses cursos de forma alguma, mas acho que a gente tem que ter em mente que falta um pouco do conhecimento, para você não ficar na danger zone lá no diagrama de Venn que eu mostrei, né? Falta um pouco do conhecimento de matemática por trás. Bom, fazendo uma breve propaganda aqui, a gente pretende trazer esse conhecimento para quem tenha interesse, acho que no site do Instituto de Matemática, na aba pós-graduação, está lá, você consegue ter mais informações sobre essa especialização, tá? E não chega a ser longo como um law school, como o Fábio mencionou no começo, né? Tem uma pós-graduação, mas tem duração de 18 meses, então é o tempo que a gente acha que você precisa para se formar em cientista de dados, dado que você já tem um determinado histórico de formação anterior. Então, não é uma coisa rápida, mas também não é uma coisa que trabalhar com ciência de dados, como trabalhar com qualquer coisa, pelo menos do ponto de vista de pesquisa, né, é satisfatório no sentido de que você tem um resultado legal, eventualmente, mas o processo sempre é doloroso, né? Você sempre vai xingar seu computador porque o seu algoritmo não funciona, vai demorar para rodar, ele vai estourar sua memória, um monte de coisa, mas no fim do dia é bastante satisfatório, pelo menos a minha experiência pessoal, saber que eu consigo ter esse diálogo com esse grupo diverso de pessoas com quem eu tenho trabalhado. Eu mencionei somente pessoas externas ao IEM, né? Mas como o Daniel falou, eu também estou trabalhando com ele, com o João Ismael. Mas é muito satisfatório você ter diálogo com as pessoas externas e ver que dá para ter uma troca legal de informação com elas. Então, minha recomendação seria, ok, você pode ser um data scientist puro no sentido de desenvolver mais os algoritmos, mas não seja fechado ao diálogo com as outras pessoas. São elas que vão te trazer os problemas, são elas que vão te trazer o que elas precisam que seja feito para resolver os problemas do mundo real com o qual elas estão lidando. Bom, acho que é isso. Fábio, respondi todas as suas perguntas? Respondeu, aprendi um monte de coisa. Muito obrigado. Esse diagrama de Venn, eu vi várias versões, mas eu não tinha visto esse do pântano ali. Esse é o que eu mais gosto, o pântano. O pântano tem que ser evitado. Você não pode querer ficar tanto assim no pântano. É fácil ficar no pântano. Mas, por outro lado, também é fácil você desenvolver uma alergia por... Eu não me meto com dados faltantes. Né? Existe também o outro lado da história. Pois é, eu só finalizando, é interessante falar da alergia, né? Eu sou uma das pessoas que estou aqui provando, pelo menos da minha história pessoal, que a alergia acaba nunca sendo bom, né? Quando eu entrei no meu mestrado, uma das coisas que eu pensei foi, não quero trabalhar com nada de estatística nem probabilidade, eu gosto de outras coisas. E aí, bom, cá estamos nós, né? Então, sempre vençam suas alergias. Né? Tanto a medicina quanto a matemática te dá ferramentas para vencer as respectivas alergias. É saudável. É isso aí. Bom, a gente tem umas perguntas vindo pelo chat. Acho que a Cíntia pode fazer elas aqui. Bom, nós temos 290 pessoas assistindo pelo YouTube. Está muito boa a transmissão. E por isso a gente vai dar, se o Fábio quiser, a possibilidade de estender mais uns 15 minutos da mesa, porque o pessoal está gostando muito da discussão. Eu posso, eu tenho só outra mesa depois, às 5. Estamos te dando opção. Não, pode ir adiante. A gente tem muitas perguntas, nós vamos fazer duas, que eu e a Cintia escolhemos. A primeira é do Marcos Oliveira, está direcionada a todas as pessoas da mesa. Por que a álgebra linear está tão interligada com a ciência de dados? Por que dominar essa matéria é importante para esse cientista? E aí, então, acho que já vale a pena fazer a segunda pergunta também. Enfim, vocês que sabem, mas a gente tinha pensado em fazer as duas perguntas e aí vocês respondem livremente. O que vocês preferem? Pode ser? Tá.
E aí, depois, se der tempo ainda para uma rodada final de perguntas, tem muitos ainda pipocando lá. Mas aí, então, tem essa da álgebra linear, que o Gil falou, e a outra pergunta seria do Paulo de Tarso, que perguntou: se um cientista de dados deve possuir conhecimentos de programação, além de outros conhecimentos, qual seria a vantagem, ou melhor, a diferença de um cientista da computação para um cientista de dados? Alguém se habilita a álgebra linear aí? Alguém quer falar sobre álgebra linear? Posso falar da álgebra linear? Pode. Quando eu estava na minha graduação, eu sempre meditei bastante sobre álgebra linear, que era um tópico que me deixava muito intrigado, porque eu percebia, né, claro, quando a gente faz a primeira matéria de álgebra linear no segundo período, a gente não é maduro o suficiente para perceber os potenciais dessa disciplina. Tanto que eu fiz, acho que mais 3 cursos de álgebra linear na minha graduação, um deles com o Fábio, álgebra linear computacional. Mas a álgebra linear, ela está, ao meu ver, num ponto de cela ali muito sutil, que ela é abstrata o suficiente para se aplicar a um monte de coisa, porém ela não é abstrata o suficiente para se afastar tanto do mundo real. Então, bom, quando você... Relembrando que a gente aprende lá no ensino médio, né, que matriz é um quadrado de números onde você armazena informação, no fim do dia, a gente acaba interpretando matrizes, de certa forma, dessa natureza, desse jeito, mas claro que não é só isso, né? O álgebra linear tem toda um ferramental para você fazer transformações nas suas bases de dados e, além disso, transformações que sejam lineares, ou seja, elas são baratas de você fazer, facilmente interpretáveis, e é tudo que você quer, fazer uma coisa simples, que aos poucos te dê um resultado muito bom. Eu estou aqui tentando falar do jeito mais geral possível para não entrar em termos técnicos, mas acho que a álgebra linear consegue fazer bem esse papel de simplificar coisas esquisitas e não lineares em coisas muito mais simples de um jeito ótimo, né? Se você entrar, por exemplo, tem um livro, o melhor lugar que eu acho para aprender redes neurais é um livro online chamado Neural Networks and Deep Learning.com. Se você entrar lá e ler o comecinho, você já vai ver que a álgebra linear é fundamental, porque todos os algoritmos são muito mais facilmente descritos em termos de operações com matrizes e operações lineares. E aí, bom, a galera da computação, o Daniel pode falar muito melhor do que eu, tem implementações mágicas dessas coisas que rodam super rápido, em paralelo, enfim. Então, quando essa abstração toda da álgebra linear, ao meu ver, se transporta para o mundo real, né, ela te dá uma ferramenta muito boa para você lidar de modo simples, você simplificar certos problemas com conjuntos de dados muito complexos. Acho que se você fosse dar uma resposta assim bastante geral, sem entrar nos detalhes, eu diria que essa é uma das infinitas importâncias da álgebra linear para essa área. Só para complementar... vai, Fábio. Não, eu só ia falar, ia pedir justamente você falar, Alexa, porque a minha impressão que eu tenho, sempre quando converso com meus amigos estatísticos, eu fico impressionado com o quanto os estatísticos são bons em álgebra, né? É realmente chocante. Você, não, tá aqui 500 transformações, eu fico... Então não é só, parece que é algo assim, recente desse boom de data science. Parece que a estatística é um heavy user. A gente usa muito a álgebra linear, e como o Hugo falou, soubera eu que a álgebra linear é tão importante quando eu fiz meu curso de graduação de álgebra linear no segundo período no Instituto de Matemática. Para dar um exemplo bem prático de por que a álgebra linear é tão importante, a minha área de pesquisa é tentar modelar processos que são observados em pontos fixos de uma região. Então, imagina que você está querendo, hoje se fala muito em aquecimento global, que você está querendo medir a temperatura média da superfície dos oceanos, e tem estudos que têm boias que são espalhadas pelos oceanos no mundo, e você tem, não sei, 20 mil dessas medidas. Os modelos estatísticos que envolvem essas medidas, em geral, você espera que medidas próximas entre si sejam mais parecidas, então isso vai impor uma estrutura de correlação entre os dados. E aí entra uma matriz que vai ser de dimensão igual à dimensão
dos pontos que você tem. E computacionalmente, inverter essa matriz é caríssimo. Calcular o determinante dessa matriz é caríssimo, mas você precisa disso para poder fazer previsões para pontos que você não observou ou para estudar associações. E aí a álgebra linear joga um papel importantíssimo, porque você pode tentar escrever essa matriz de uma forma mais flexível para ainda assim capturar a estrutura do dado, mas simplificando e tentando baratear o custo computacional. Isso é só um exemplo bem prático que está no meu dia a dia de pesquisa. Muito legal, muito obrigado. Posso complementar com essa também? Pode complementar e você pode, na sequência, se você quiser, responder o por que a gente não está falando, então, de ciência da computação e pronto, né? Que a pergunta foi, bom, já que eu tenho que aprender a programar, por que eu não faço logo ciência da computação? Eu acho que foi meio nesse sentido, né? Mas, enfim. Certo. Bom, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Então, vocês devem estar vendo minha tela aí, que vocês estão vendo o livro do Strang, né? Linear Algebra, Introduction to Linear Algebra, né? Embora esse livro se chame Introduction to Linear Algebra, ele poderia perfeitamente se chamar Introduction to Data Science, ok? Poderia se chamar Introdução à Ciência dos Dados. Por quê? Porque o livro ele é todo focado em explicar como funciona um dos métodos mais clássicos para entender os dados, né, que é entender as principais componentes dos dados, né, que é o PCA, né, Principal Component Analysis, ou SVD, Singular Value Decomposition. Ambas técnicas conhecidíssimas no mundo da estatística de muitos e muitos e muitos anos. Pois é, aí que eu queria Só para, de novo, pontuar aqui como essas áreas estão entrelaçadas, né? Sim, pois é. Repare, esse livro é de 2016, esse autor, ele já tem esse livro clássico, e ele sempre chamou a atenção para o fato que essas áreas estão relacionadas, mas nesse livro mais moderno, ele decidiu tomar essa abordagem mais radical, que é começar o livro explicando o SVD e partindo para outra. Ele motiva toda a álgebra linear a partir de ciência dos dados. Essa é uma maneira de entender esse livro. E aí, voltando para a questão da história, aqui está a página do Least Squares. Quando eu falei que a árvore de decisão é um dos métodos mais, digamos, diferentes em comparação com estatística clássica, pensar em estatística clássica, talvez um dos métodos mais populares seja regressão e regressão linear e método de mínimos quadrados. E ele foi descoberto por Gauss em 1809, e essa versão de 1809 ela é puramente baseada em álgebra linear, ou seja, ela não usava nada de estatística. Em 1822, o próprio Gauss percebeu que existia uma interpretação probabilística para o método que ele inventou em 1809. Ou seja, a álgebra linear ela dá as ferramentas para resolver os problemas, e a estatística ela ajuda a interpretar essas respostas e ajuda a te dar intervalo de confiança e te ajuda a dizer quando que aquelas respostas fazem sentido. Então, acho que a mensagem aqui é que a álgebra linear é a base de muita coisa em estatística e computação. Em computação não existiria robótica, não existiria o Google, PageRank, não existiria inteligência, não existiria computação gráfica, inteligência artificial, por exemplo, reinforcement learning, né, baseado em cadeias de Markov. Tudo isso é álgebra linear. Então, assim, acho que não tem como assim, dissociar a álgebra linear de todos os progressos. Daniel, Oi? Daniel, só quero fazer um update aí. O Strang agora ele tem um livro chamado Linear Algebra and Learning from Data. Então, assim, ele já capitalizou em cima do não sabia que esse mais novo, porque para mim isso aqui já é o novo do novo. É o novo do novo.
Isso não acaba, isso não acaba. Mas a gente tem essa outra pergunta que é assim, a pergunta é, vem cá, mas já que eu tenho que aprender a programar para poder manipular esses dados todos, né? Por que eu não faço logo ciência da computação e por que vocês estão falando de ciência de dados? É um pouco o outro lado da moeda. Eu comecei perguntando, isso já não é estatística? Por que a gente está falando de ciência de dados? Só que, por outro lado, você fala, não, mas eu tenho que manipular quantidades enormes de dados, então parece que eu preciso programar muito, então por que eu não faço logo ciência de dados? Né? Então, acho que é um pouco da pergunta, quanto de estatística, quanto de dados, esse balanço, né? Que é por onde eu devo caminhar. Acho que é a pergunta básica do cara que está querendo entrar no mercado. Né? Entendi. Eu acho que não tem como ser, assim, como saber tudo. Acho que tem que saber o mínimo suficiente para conversar com alguém da outra área. Então, por exemplo, se a formação é em estatística ou em modelagem, tem que saber o mínimo de programação para talvez fazer um protótipo ou para explorar a ideia no MATLAB ou no R, mas eu acho que tem que cada um saber onde termina a sua área e onde pode contar com o outro. Então, realmente, o time tem que ser multidisciplinar, né? Então, por exemplo, no trabalho que estão fazendo o Hugo, o João e eu, o João está atacando de todos os lados, tanto na parte estatística quanto os primórdios aí da programação. Ele está programando de anos, vai chegar uma hora que o João fala, poxa, aqui está no meu limite do meu conhecimento de computação, eu preciso de ajuda de alguém de computação para fazer isso aqui ser mais eficiente. E aí, realmente, nesse exato momento, a gente está com esse problema, inclusive, se alguém que for bom em computação quiser ajudar a gente o Hugo João estamos aceitando. Você e a torcida do Flamengo. Você e a torcida do Flamengo. O Daniel, você pode parar de compartilhar rapidamente? Acho que era isso mesmo. Como é que eu faço? Tátil. Já foi. Já foi. Acho que a gente eu quero pode fazer mais uma... Claro. Só uma palavrinha rapidinho, cara. Ainda relembrando, né, esse assunto da álgebra linear e o Donovo, que a Alexandra mencionou, o Donovo ele ganhou a medalha Gauss em 2018, que é um dos... eu diria que é o prêmio mais importante da área de matemática aplicada. E um dos trabalhos principais do Donovo, não me recordo se é o que foi associado à medalha Gauss dele, eu acho que foi, mas enfim, o ICM teve... O Congresso Nacional de Matemática teve conteúdo infinito. Um trabalho do Donovo é justamente na área de Compressed Sensing, que é como que você recupera uma informação a partir de medições lineares que você faz. Então, linear, álgebra linear acabou. Então, a gente pode dizer, a grosso modo, que uma investigação em álgebra linear levou o Donovo a ganhar a medalha Gauss, um dos prêmios mais importantes da matemática aplicada. E o aplicada não está lá à toa, porque hoje em dia essa área de Compressed Sensing, ela te ajuda, por exemplo, a fazer máquinas de ressonância magnética que fazem um exame muito mais rápido do que antigamente. Então, acho que nada mais ciência de dados do que esse exemplo do Donovo. E aí isso me leva à seguinte questão, gente. Talvez a Alexandra esteja na posição mais... ela tem pensado a respeito disso, por conta como ela contou ali no início, que ela está envolvida lá na Sociedade Americana de Estatística, pensando nesse assunto. O lugar correto dessa ciência de dados, ela seria um mestrado e as pessoas elas vêm por vários caminhos? Isso aconteceu, por exemplo, com finanças, dado momento. Né? As pessoas chegam à conclusão que talvez uma graduação em finanças, não sei, mas um mestrado ele comporta várias pessoas. Como é que a gente faz isso dentro da universidade? O que eu tenho observado, as discussões que eu tenho participado, é que, primeiro, as diferentes universidades estão botando, os departamentos agora têm Data Science no nome, a maioria. Eu vou disponibilizar esses slides que eu fiz, no final vocês verão que eu fiz um agradecimento ao meu grande amigo Edberto Lopes, que está no INSPER de São Paulo, e porque os meus slides foram muito motivados por uma apresentação que eu sabia que ele tinha feito. E ele faz um apanhado, eu botei um link para esses slides dele, ele faz um apanhado dos departamentos nos Estados Unidos, e eu acho que a gente ainda está aprendendo e discutindo, mas eu acho que precisa haver uma comunicação muito forte entre ciência da computação, estatística e matemática. Sobre a pergunta que estava sendo colocada, eu como estatística, o que eu acho um barato da estatística, que eu adoro, é a possibilidade da gente colaborar
de quão interdisciplinar a carreira é. E um bom estatístico, eu acho que ele precisa saber bem a teoria, saber bem a teoria das probabilidades, saber bem inferência estatística, mas precisa saber muito bem também programar, porque os dados estão cada vez mais complexos, a estrutura dos dados cada vez mais complexas, e a gente precisa saber lidar em como o Hugo estava falando, que às vezes esses modelos, especialmente esses modelos bayesianos que eu utilizo, eles, em geral, demandam muito tempo computacional, então a gente precisa pensar com calma em como fazer inferência em cima desses modelos. Sobre os departamentos, voltando, né, sobre a formação, eu acho que o mestrado é o mais adequado. Aqui na McGill University, eu estou no departamento de bioestatística, a gente vai começar um certificado em Health Data Science. E, de novo, é uma mescla entre cursos tradicionais de estatística, mas também cursos de computação, porque hoje uma pessoa que vai mexer com bancos de dados que chegam, por exemplo, não sei se foi o Daniel que mencionou, transações, né? Transações de compra. Hoje, no departamento de epidemiologia, as pessoas estão muito interessadas em investigar a obesidade com consumo, e aí você ter o perfil de consumo das pessoas, o que elas compram, é um volume de informação enorme. E aí, só para você extrair essa informação, você precisa de know-how especial, né? Então, eu acho que a pessoa precisa ser treinada em como saber mexer nesses grandes bancos de dados. Então, para mim, é uma combinação, e eu acho que o mestrado é um bom começo. E você vindo de uma área de exatas, eu acho que ajuda muito. O que me preocupa um pouco, que eu vejo também aqui ao meu redor, é que data science ficou tão na moda agora, né, tão trend, que tem pessoas das mais diferentes áreas se chamando, se autoproclamando data scientists e não tem a formação básica e começam a usar pacotes no R achando que já sabem tudo de ciência de dados. Isso é uma coisa que me preocupa muito nesse boom que a gente está vendo no mercado. Enfim, eu acho que tem que saber muita estatística, tem que saber muita computação. Não dá para fazer para ser um bom profissional sem ter uma boa base nessas áreas. Essa é a minha visão. Eu vejo alguns no Quora, outro dia eu vi assim, o que é o estimador de máxima verossimilhança em machine learning? Eu falei, bom, acho que vai ter que voltar isso algumas ótimo, bases né? aí. Acho que você vai ter que estudar um pouco mais. Então, tem essa dificuldade. Mas é interessante que você falou que o mestrado é em Health Data Science, né? Então, porque... volta àquela questão do conhecimento de domínio, né? Que aí o bacana, por que é Health Data Science? Porque uma coisa que é muito comum agora na área de saúde é você ter esses bancos de dados enormes com toda a informação de um paciente. E aí, às vezes, você quer extrair pontos específicos para fazer algum estudo, né? Então, é muito voltado para a área da saúde, por estar no departamento de epidemiologia e bioestatística. Pois é, a questão que eu fico me perguntando a gente está precisando fazer com que os profissionais das outras áreas, por exemplo, de saúde, de finanças, consigam atravessar o deserto e para entender, capturar, entender um pouco, é um pouco isso. Né? E esse é o público-alvo desse certificado, é exatamente esse público-alvo, das pessoas que trabalham na indústria, que estão mexendo um pouco com estatística, mas ainda não têm uma boa base para poder aproveitar mais das ferramentas disponíveis e poder atacar os dados e os problemas que eles têm. Né? Entendi. A gente tem uma outra pergunta aqui, que eu vi pelo Zoom, não vou fazer eu mesmo, da Kessia, que ela pergunta, bom, aí sinta-se à vontade para responder, essencialmente o quão big tem que ser para a gente chamar de Big Data. Para Big Data, eu vi a pergunta dela no chat, eu não sei a resposta para isso. Eu acho a pergunta ótima, eu não sei a resposta. É boa? O que é big? O que é big? Eu acho que a resposta à pergunta ela é mais tecnológica do que científica. Tem mais a ver com a tecnologia disponível e com a velocidade com que você quer a resposta. Então, por exemplo, se você tiver que dar uma resposta muito rápida para um usuário sobre como recomendar, por exemplo, o próximo vídeo que ele vai assistir no YouTube baseado em todo o histórico de acessos dele, de pessoas que se parecem com ele, isso é Big Data. Então, eu acho que
tem a ver com a quantidade de dados e com o tempo de resposta que, de alguma forma, vão determinar que qual é a definição? Aparato, a definição de o que é Big Data, o que não é mais, acho que depende da aplicação, né? De aplicação e de engenharia do que de estatística em si. Como fazer a engenharia do sistema para poder dar resposta. Você vai precisar de pessoas que entendam como projetar esse sistema de maneira a responder isso de forma eficiente. Você precisa de pessoas que se dediquem só a isso, provavelmente esse vai ser o time de Big Data. Se não, não é um problema de Big Data. Eu acho que tem mais a ver com isso. Não existe uma coisa do tipo assim, você só lida com terabytes, eu lido com hexa. Não tem isso, não. Eu só queria voltar ao ponto de que Big Data não quer dizer necessariamente dado com qualidade, tá? Que acho que é outra concepção errônea que as pessoas têm e que acho que é um drama que a comunidade estatística viveu num certo momento. Agora só vai lidar com Big Data e aí a gente não tem... Porque a estatística tenta descrever o comportamento de uma população a partir de uma amostra, e por isso tem incerteza, porque a gente não observa a população inteira. Quando você define Big Data, os cliques que uma pessoa dá no Google, o que é a população? Defina essa população. Então, tem desafios aí para a comunidade estatística, mas o fato de você ter um grande volume de dados não quer dizer que você tenha a informação que você precisa, né? De certa forma, as pessoas Big falam que Data vem grande ruído também, e aí extrair o sinal do ruído. Fala-se que 80% do esforço vem em data cleaning, data wrangling. E você tentar extrair a informação que você está procurando. Coisa. Mas essas coisas têm papel na universidade? A gente consegue colocar esse tipo de ensino dentro da universidade? Tipo, olha, pega uma tonelada de dados e se vira aí, limpa. Isso é algo ensinável? Entendeu? Ou o cara tem que ir para as ruas e aprender, sabe? Não, acho que tem cursos que ensinam isso. Num dessas referências que eu coloquei nos meus slides, uma professora que montou um dos primeiros cursos em Data Science nos Estados Unidos está falando exatamente sobre isso, que eles tentam juntar durante o curso, enquanto a pessoa está fazendo o curso, eles se juntam com alguma indústria no mercado que traz um problema e ao longo do curso o aluno vai se envolver, botar a mão na massa mesmo. Eu acho que essa comunicação é muito importante, né? Qual é a pergunta? Sim. Qual é a pergunta científica que você quer fazer? Porque isso entra a questão do conhecimento de domínio, né? De novo, que é assim, mas o que é um dado ruim também? Sabe? Aí, essas coisas sim. E às vezes um dado ruim ainda em geral, eu acho, porque nós estatísticos queremos informação, né? Eu, como bayesiana, eu quero atualizar meu conjunto de informação e atualizar minhas probabilidades para poder medir o risco e tomar as minhas decisões. E às vezes uma informação ruim é melhor do que informação nenhuma, né? Muitas vezes. Sim, às vezes é tudo que você tem. O pessoal tem mais perguntas lá no chat? Os organizadores? Não no chat, desculpa. A gente separou aqui. No chat do YouTube. Em frente. Bom. A gente já tem mais uns 10 minutos? Pode ser? Pode ser. Você que define, Fábio. Você que tem a próxima mesa agora em seguida. Pode ir até onde você quiser. Então, tem os convidados também, só para lembrar. Para mim está tranquilo. É um prazer. Para mim está ótimo também. Claro, tudo depende de você. Posso dar uma breve complementada na questão do Big Data? Eu interpreto pessoalmente, né, que seu dado começa a ser big quando isso passa a ser um problema para você. Exemplo. Se você vai fazer um procedimento de inferência que vai levar 5 dias, mas não tem problema, como é o meu caso, trabalhando com restauração de áudio, ok, eu preciso restaurar aquela gravação uma vez, acabou, e a pessoa não tem pressa, vai demorar 5 dias, ok, não tem problema. Vai usar toda a memória do computador, não tem problema. Mas se você quiser que isso seja uma coisa feita em tempo real, por exemplo, outra situação que eu lidei, eu peguei uma base de dados que eu queria trabalhar com um probleminha de identificação de gênero em música. Você quer que seja o resultado relativamente rápido e que você consiga abrir na memória, né? Quando essa base de dados já era igual a 7 GB, que é quase igual a minha memória de 8 GB do computador, eu pensei, acho que para mim esse dado está começando a ficar big.
porque já estou começando a ter problemas. Claro, se eu tivesse um computador com 64 GB de RAM, talvez para mim não seria big, porque eu conseguia abrir sem problema nenhum. Mas como eu não tenho no momento, né, então eu diria que a resposta para o quão big é o data para você chamar ele de big data, eu acho que depende também do que você tem em mãos e da resposta que você deseja obter, do tempo que você deseja para obter aquela resposta. Vamos lá, as novas perguntas. Obrigado, Hugo. Então, uma das perguntas aqui foi, enfim, é uma mistura, várias pessoas falaram um pouco sobre isso. Uma pessoa pediu para comentar sobre como a ciência de dados pode ser usada para superar obstáculos quando os dados não são perfeitos, e já que nenhum dado é perfeito. E outra pergunta também nesse sentido foi: o que é mais difícil, construir uma base de dados do zero ou tratar dados faltantes e não validados em repositórios conhecidos? Então, essas são perguntas. A outra, talvez a última pergunta, pelo tempo, e ela está endereçada ao professor Hugo, mas claro que é aberta a qualquer um a complementar. Do Dimas Soares Lima, ele diz: Hugo, no exemplo de música, você exemplifica um desafio não estruturado, onde é preciso ser capaz de traduzir o desafio para um modelo. Qual o papel da universidade em preparar os alunos para esse contexto? Vamos começar com essa pergunta estruturada, e aí depois a gente vai aterrissando para as menos estruturadas e vamos tentar entender. Hugo, você quer responder o Dimas? Obrigado pela pergunta, Dimas. Dimas foi meu aluno de mestrado junto com a professora Marina, do programa de pós-graduação em estatística. Bom, eu acho que a universidade tem um papel muito importante de ensinar o aluno como modelar os dados, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta, Dimas, desde cedo, né, nos cursos que a gente vê, o aluno tem que ser ensinado a... Quando você aprende uma nova ferramenta para o seu cinturão de utilidade, seja uma ferramenta de estatística, uma distribuição de probabilidade, um algoritmo, qualquer coisa, você tem que ver aquilo sendo motivado por algum problema, né? Eu quero resolver esse problema aqui, logo eu vou criar essa ferramenta, e em cenários análogos você também pode usar essa mesma ferramenta. Então, eu acho que dessa maneira você consegue estruturar o seu... e criar um modelo para te ajudar a resolver o seu problema a princípio não estruturado. Espero que eu tenha respondido parcialmente a sua pergunta, Dimas. Bom, obrigado, Hugo. Bom, agora vamos para as outras perguntas, né? Então, acho que a pergunta era: a gente podia comentar sobre como a ciência de dados pode ser usada para superar obstáculos quando os dados não são perfeitos, já que nenhum dado é perfeito, né? Bom, acho que é um pouco das questões que a gente já estava falando antes, né? Tipo, olha, os dados, eles têm problemas, big data, big noise, né? Alguém quer comentar um pouco mais sobre isso? Eu acho que é importante diferenciar um pouco os dados que chegam, por exemplo, no Facebook ou de forma não estruturada, de dados que são cuidadosamente pensados e o desenho amostral é pensado, é delineado, entende-se bem qual é a população, a pergunta científica está clara e é feito um plano de amostragem para obter a informação para ajudar a responder a pergunta, porque, de novo, a estatística é a ciência que procura aprender sobre comportamentos populacionais através de amostras, né, sem olhar para a população inteira. E aí vem a questão, define a população, tudo depende do problema. Como eu falei, a minha área de pesquisa é, em geral, modelar processos ambientais que são observados em regiões, em pontos fixos de uma região. Eu dei o exemplo de temperaturas no oceano, a gente tem infinitos pontos, né? Se eu for querer medir a temperatura no oceano todo, eu tenho infinitos pontos. Então, se pensar em população nesse sentido, mas você pode ter um estudo mais, por exemplo, quando o IBGE lança as estimativas de desemprego, isso é baseado em amostragem bem desenhada, bem estudada, que o desenho é feito para responder a uma pergunta bem formulada, que você sabe e entende bem. Quando você pensa em dados que não têm muita qualidade, aí você pode cair em problemas. Por exemplo, agora eu acho que a gente está vendo, e isso acontece em diferentes países do mundo, a gente claramente tem problema de subnotificação nos casos de Covid-19. São dados que chegam com problema, isso em epidemiologia é conhecido como subnotificação.
Então, dados de dengue, por exemplo, agora eu estou desenvolvendo uma pesquisa com uma aluna, ex-aluna, ela defendeu o doutorado dela semana passada, da Fiocruz, em que a gente está modelando a primeira epidemia de dengue, zika e chikungunya no Rio. Tem um problema aí, porque a forma como o dado é reportado é a contagem por bairro, total de casos por bairro, só que esse total de casos é baseado tanto em pessoas que fizeram teste de laboratório, como em pessoas que não fizeram teste, foi só diagnóstico clínico. O médico olhou e falou, você está com sintoma tal, é dengue. Sintoma, etc. Esse chikungunya. Só que a gente sabe que essas doenças têm sintomas muito parecidos. Então, esse dado chega com um problema. A gente tem um total de casos, mas parece que tem uma incerteza na forma como o caso é registrado. Se a pessoa não passou por exame, a mesma coisa acontece com o Covid. E aí, do ponto de vista estatístico, o que a gente tenta acomodar essas incertezas na modelagem. E às vezes não é possível. Esse caso de subnotificação, você precisa de informação extra para colocar no modelo, e às vezes não tem essa informação extra. É um super desafio em epidemiologia. Sobre a questão de missing data, essa é uma área da estatística que tem bastante desenvolvida. Você precisa entender o mecanismo de dado faltante. Por que o dado está faltando? Se o dado está faltando aleatoriamente, a inferência bayesiana te dá a estimativa dos dados faltantes de forma quase direta. Vem do teorema de Bayes. Se o dado está faltando porque tem uma estrutura inerente ao mecanismo, você tem que modelar. Então, de novo, do ponto de vista estatístico, a gente vai tentar modelar. E aí tentar estimar esse dado faltante. Eu estou agora num problema super interessante, que a gente está com uma aluna de doutorado aqui na McGill, que a gente está modelando concentração de pólen. Pólen aqui é um problema sério, porque as pessoas têm muita alergia. Então, as pessoas têm doenças respiratórias. Então, os epidemiologistas querem investigar essa associação entre concentração de pólen e doenças respiratórias e alergias, né? Então, os pesquisadores colocaram monitores, só que eles pedem a residência, não é Big Data, são só 18 estações monitoradoras ao longo de 210 dias. Então, você tem 210 vezes 18. Só que tem um problema, tem moradores que não toparam monitorar o pólen todo dia. Falaram, não, você só pode vir aqui uma vez por semana para pegar o envelopinho para medir a concentração. Então, a gente tem esse dado desalinhado. Tem estações em que eu media diariamente, tem estações que eu medi semanalmente. Esse dado é faltante, mas é faltante com uma estrutura. Então, a gente está desenvolvendo um modelo que a gente pega, o que a gente chama em estatística bayesiana, a gente pega informação emprestada entre as estações que tiveram medidas semanais e diárias para tentar estimar esse dado faltante. Então, eu acho que dado faltante não pode ser completado assim. Você tem que entender a estrutura do dado e, de novo, do ponto de vista estatístico, tentar modelar, porque, como ele está faltante, tem incerteza associada a ele. Então, você quer descrever essa incerteza também, né? Obrigado, Alexandre, foi muito esclarecedor mesmo. Alguém mais quer falar sobre esse assunto de missing data? Porque parece que é algo que eu estou vendo aqui em outras perguntas. Realmente, brincar de Big Data não é tão fácil, né? Eu posso falar um pouquinho, Fábio, se quiser, complementar aí o que a Alexandra e o falaram. De novo aqui, compartilhando a tela. Porque eu entendi a pergunta foi o que é mais fácil, criar de forma eficiente um conjunto de dados limpos do zero ou preencher dados faltantes. E em computação, hoje em dia, a gente está vendo problemas que aparecem todas as questões. Então, por exemplo, no Internet of Things, né, o que acontece? A gente tem a oportunidade de criar de forma eficiente um conjunto de dados limpo, mas para isso entra essa área da estatística que é Experimental Design. Como fazer esse experimento de maneira eficiente, né, para que você pegue, por exemplo, de certos lugares temperatura, de certos lugares pressão, de maneira eficiente para você poder inferir da melhor maneira possível o que você quer, né? Por outro lado, tem outros casos, tipo esse que a Alexandra falou da subnotificação da dengue, ou problemas de cibersegurança, que a gente não consegue obter dados sobre tudo o que está acontecendo nos black markets. Então, até mesmo, por exemplo, eu até botei aqui, o NVD, que é o National Vulnerability Database, que é a base de dados americana de vulnerabilidade de software, até ela cheia de problemas, cheia de ruído,
E aí teve um artigo recente aí de 2020, Cleaning the NVD. Então, essa limpeza dos dados por si só é um problema que só isso já gera artigos científicos. E tem a combinação dessas áreas, né? Então, por exemplo, em algumas bases de dados, pode ser que para algumas, que nem a Alessandra falou, em alguns casos está faltando algumas linhas, mas em alguns casos pode estar faltando algumas colunas das suas tabelas. Então, como combinar esses problemas, acho que também são pontos de pesquisa interessantes. E acho que o que é mais fácil, acho que às vezes não é questão de saber o que é mais fácil, é o que é viável. Nem sempre é viável colher de forma eficiente ou preencher os dados, mas a gente tenta fazer o melhor possível. Acho que essa é a mensagem. E às vezes a gente está falando de um evento que não vai se repetir também. Esse é o desafio. Você fala, é um evento geológico. Tu fala, foi, não tem mais o que fazer. Acho que para a gente terminar essa história, bom, terminar também a mesa redonda, né, que eu achei muito legal até agora. Acho que a gente tem uma questão aqui sobre dados faltantes e dados ruins, né, que isso levanta uma questão que ficou muito em voga por conta da pandemia, que olha, é difícil comunicar para alguém não técnico que você está fazendo o melhor que você pode. Você fala, olha, eu tenho uns dados aí e eu vou fazer uma diferença baseado, mas cuidado, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Como é que vocês viram isso nessa pandemia? Eu vi os meus amigos epidemiologistas, estatísticos, sofrendo para sendo o mais transparente possível, o mais técnico possível. Falando, olha, dadas essas condições, é isso. Aí um jornalista pega lá, não estou culpando o jornalista, nada, mas é o que acontece. O cara pega e pum! Aí você fala, meu Deus, eu acho que não era bem isso que eu estava falando. Né? Como é que vocês viram isso aqui na pandemia? Como é que foi para você, né, que está mais próximo da área, certamente, né? Seus amigos, eu acho, vocês sofrendo? Esse é outro barato da estatística, né? Em algum momento a gente falou que é imprescindível a gente saber se comunicar. E isso significa que a gente precisa saber se expressar bem, de forma simples, seja o problema mais difícil que exista, a gente tem que ser capaz de simplificar o problema e colocar ele em linhas que qualquer pessoa entenda, e a pandemia está mostrando isso, né? Eu continuo acompanhando muitas notícias no Brasil, leio diversos jornais, um que eu acompanho muito é o G1, para ver a coisa rápida, porque quando tem uma tragédia, o G1 é um dos primeiros que consegue mostrar, e aí eu fiquei surpresa quando ele começou a mostrar, vamos começar a reportar médias móveis. Eu falei, poxa, uma evolução. Mas eu imagino que para as pessoas entenderem o que é a média móvel é bastante desafiador, né? E isso acontece aqui também. Eu acho que faz parte da cultura. Aí tem a ver com toda a questão educacional, que se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai ficar horas aqui. Mas o que eu acho bacana da estatística, que é um grande desafio ainda hoje para mim, é conseguir me comunicar quando eu faço um modelo lá com as letras gregas e estimo uma distribuição de probabilidade, agora eu preciso traduzir isso para uma pessoa que não é da área, ou até mesmo, ou seja, um pesquisador de outra área, ou uma pessoa que eu esteja conversando num evento social, que não sabe o que é estatística, né? Muitas vezes eu recebo essa pergunta, mas o que você faz? O que o estatístico faz? Então, a gente tem que tentar simplificar e conseguir se comunicar, e eu acho que esse é um grande desafio, mas é um desafio bacana. Eu acho, de novo, uma das coisas que me atrai muito na estatística é essa interdisciplinaridade. Ao longo da minha carreira, no início eu contei da minha carreira, que eu parei no doutorado, né? Eu fui fazer doutorado na Inglaterra, terminei em 2001, entre 2001 e 2002 fiz pós-doc nos Estados Unidos com Alan Gelfand, que é uma das referências em estatística espacial, e voltei para a UFRJ em 2002. Em 2002 fui contratada pela UFRJ e fiquei na UFRJ até em 2016, quando, por razões pessoais, eu vim para o Canadá. E o ponto é que eu perdi agora o fio da meada, confesso. A estatística. Ao longo da carreira, nas diferentes coisas que eu já me envolvi, nos diferentes projetos que eu já me envolvia, já trabalhei com biólogo,
economista. Agora estou trabalhando com pessoal engenheiros que querem prever quebra de canos na cidade de Montreal, porque custa muito caro. Se um cano quebra, para o trânsito, para tudo, a cidade para. Então, você quer poder ser capaz de prever isso rápido, prever isso bem. E aí são 90 mil canos ao longo da cidade. Então, é muito bacana porque você aprende de diversas áreas, né? Você aprende sobre diversas áreas. E você precisa ser capaz de comunicar, traduzir o que você aprende num modelo estatístico, mas também ser capaz de reportar o que o modelo estatístico está dizendo. Eu acho esse um grande desafio, eu acho um barato. É uma coisa que me motiva muito e eu ainda estou aprendendo a fazer. Excelente. Gente, a gente tem mais 3 minutos, porque eu vou conversar daqui a pouco outra mesa redonda. Algum comentário final sobre ciência de dados? O que é ciência de dados? Vocês têm algum... acho que a pergunta é, se vocês estivessem recomeçando a carreira sem sabendo ou não sabendo do que é, vocês teriam um plano de ação assim mínimo assim para acertar meio que na média, né? Quer dizer, vocês fariam exatamente as mesmas decisões? Tem alguma coisa que vocês se arrependem? Falam, não, isso eu poderia ter feito diferente? Como é que... Eu teria estudado mais álgebra linear. E a computação eu programo ao longo, acho muito importante combinar com a programação e do ponto de vista estatístico, a teoria estatística tem que vir andando junto, isso tudo tem que andar junto, não dá, junto e misturado. Entendi. E você, Daniel, o que você teria feito um pouco mais, um pouco menos? Bom, não vou tanto falar do passado, falar do futuro. Eu realmente quero fazer mais cursos na estatística. Eu sou da computação, então eu realmente quero fazer o curso do Hugo. E quem sabe, se a Alexandra estiver oferecendo curso online, seria um prazer participar das aulas online também. Excelente. E você, Hugo, alguma recomendação, desrecomendação? Eu acho que eu teria dado mais importância para a álgebra linear mais cedo do que eu dei na minha formação. E, em particular, assim, como eu falei, eu só fui começar a aprender estatística lá no meu doutorado. Eu teria dado uma importância para isso muito mais cedo na minha carreira do que nos meus estudos mesmo, do que eu dei. Curiosamente, eu não daria nem... falando da minha trajetória pessoal, eu não daria nenhuma desrecomendação do que eu fiz. Eu fiz um monte de matéria de matemática pura, geometria riemanniana, topologia geral, um monte de coisa maluca, mas... surpreendentemente, essas coisas me ajudam a ter alguns insights interessantes. Às vezes eu olho um trabalho e aí eu estava estudando, sei lá, inferência variacional um dia desses e tive uma ideia geométrica que eu aprendi num outro curso lá e acho que dá para provar um teorema bacana. Ou encontro algum artigo de uma interpretação geométrica da estatística bayesiana e eu falo, caramba, nossa, eu consigo entender porque eu fiz aquele curso de geometria riemanniana que eu achei que hoje em dia não ia usar mais para mais nada. Então, eu reforço o meu conselho de não tenham preconceitos com nenhuma área. Você vai achar que a álgebra não serve para nada. Vai servir. Você vai encontrar alguém que usa geometria algébrica para fazer inferência em parâmetros de alguma distribuição. Vai ter. Tem. Então, geometria riemanniana tem alguém que usa isso, mas não deixem de dar importância... Assim, computação teria dado uma importância muito mais cedo também. Eu só fiz os cursos básicos de computação. Então, é isso. Computação, álgebra linear e estatística o mais cedo possível, na maior quantidade possível, com as melhores bibliografias possíveis, e é isso aí. E, claro, com os melhores professores possíveis que a gente tem à disposição na UFRJ, né? Excelente, gente. A gente vai ter que terminar aqui. Eu acho que é um pouco que a Alexandra falou no início do DefNet, né? Que a única certeza é a incerteza total. Essa frase realmente guia a minha vida. Inclusive, sobre o estudo de incerteza, existe uma incerteza sobre quais caminhos. Isso me lembra aquela sua palestra, Fábio, que o título dessa palestra é incerto. É incerto. Era sobre incerteza. Então tá bom, gente. Foi um prazer, foi muito legal ver vocês por aqui. Muito obrigado. Bom, e aí em breve daqui a poucos minutos, vai ter a segunda mesa redonda. Eu vou estar de volta aqui com os outros convidados. Obrigado, gente. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um ótimo. prazer enorme participar. Obrigada, parabéns aos organizadores. Muito obrigada. Parabéns, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, até mais. Até
Até mais. Tchau, tchau, obrigado. A gente agradece aos convidados por enriquecer esse debate. Também ao moderador Fábio, que já vai estar na próxima mesa. Nós vamos dar um breakzinho bem pequeno de 5 minutos para a próxima mesa. E aí a gente volta, tá bom? Tchau, tchau.